Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Luiz, aí na área. Pessoal, vamos lá, mais um vídeo falando a respeito de tudo que vem acontecendo nos últimos dias aí, 10º dia de conflito entre... Pois é, gente. Mais uma tensão elevada aí entre os dois países. Agora, nós estamos começando a tomar caminhos dentro da guerra, com participação dos Estados Unidos, da qual movimentou o dia no mundo no dia de ontem. Os Estados Unidos teve a sua reação diante do Irã. Não é novidade para ninguém que Estados Unidos está do lado de Israel, que estaria do lado de Israel, um país que tem a relação já faz anos. Lembra quando nós falamos sobre a questão da ONU? O porquê Israel também é um Estado legítimo ou legalizado pela ONU, legitimizado pela ONU. Aonde que fica a ONU? Aonde é a sede da ONU? Em Nova York. Então, desde muito tempo isso conta para os Estados Unidos ter boas relações com Israel devido a interesses políticos que tem na região da faixa de Gaza. Portanto, pessoal, não se é de surpreender essa reação que os Estados Unidos está tendo com relação ao tomar partido diante da guerra. Primeiro, que é o protegido Israel, devido aos interesses econômicos e políticos. Segundo, aos adversários políticos dos Estados Unidos, que coincidentemente também são os rivais de Israel. Em primeiro lugar, vale nós ressaltarmos que Israel está numa região da qual ele, em primeiro lugar, ele tem um interesse político e econômico devido ao que há disponível de recursos da região, ao que a região oferece, que está ao seu redor. Ao redor, que são os inimigos dele, Líbano, Palestina, Síria e até mesmo a Arábia Saudita. Porém, por que também não há uma intromissão, vamos dizer assim, por parte de Israel sobre a Arábia Saudita? A Arábia Saudita é um país de interesse norte-americano. Inclusive, há uma base militar dos Estados Unidos lá na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o mais rico dos países do Oriente Médio em petróleo. Por que não seria interessante também para Israel? Porque mexendo com a Arábia Saudita estaria mexendo com os Estados Unidos, o seu aliado. Porque Israel ele vem de uma política imperialista. Ele tem a sua tradição imperial no sentido de construir e consolidar o seu povo, o povo hebreu. Porém, nós temos o quê? Conflitos que demarcaram essa região de outros povos que têm o mesmo pensamento que Israel, da qual se vê no direito de lutar contra Israel devido à cultura local e também aos interesses políticos na manutenção do que há da administração política local. Povos desses que é, por exemplo, o Irã. Faz parte do povo muçulmano, apesar da cultura diferente dos outros povos muçulmanos que o Irã tem, que é o povo persa. O Irã fala persa. Os demais povos têm comunidade à língua árabe. Mesmo o Irã sendo também parte desse povo muçulmano e islamista. Portanto, gente, vocês podem observar que existe uma complexidade
dessa movimentação ou ao que leva o que nós temos como tom de guerra, como tom crítico, político, militar nos dias de hoje. Porque não é de hoje esse tipo de disputa. Não é de hoje o tipo de disputa territorial, militar, a tentar ter uma conquista de soberania política, cultural, territorial da região. E por que não para o mundo? Nós sabemos muito bem, para nós destacarmos algumas partes da história, a perseguição que povos como semitas, judeus, sofreram durante o mundo, na história do mundo. Que é o caso do povo de Israel. A cultura judaica, a cultura hebraica na Europa, em outros países, descendentes do povo dali do Oriente Médio, daquela parte do Oriente Médio, hoje ocupada por Israel, e também faz parte da cultura do povo palestino, em termos, mas aonde se concentra a perseguição que esse povo sofreu. Mas vale lembrar também que, da mesma forma que se há o povo judeu que sofreu drasticamente nas mãos da Alemanha nazista, uma grande perseguição ocorrida na Polônia, na Alemanha e em outras partes da Europa, também se teve como prática dos mesmos contra o povo palestino. Da mesma forma que se houve uma ruptura por parte dos europeus não judeus contra os judeus na Europa, originários de Israel, descendentes de Israel, o próprio Israel, no passado, também usou do mesmo artifício contra os seus vizinhos semitas palestinos. Eu já falo isso tanto para a gente poder entender o contexto, ao que começa a elevar o tom na política internacional do Oriente Médio dessa época, quanto para adiantar o que nós vamos ver também nos próximos vídeos com relação a Israel, a história de Israel. O porquê Israel virou o que virou, em termos de Estado. É um Estado legítimo? É um Estado ilegítimo? Isso nós vamos ver nos próximos vídeos. E por falar nisso, já peço que vocês nesse vídeo que estão acompanhando esse capítulo que a gente vê de mais um dia de guerra entre Irã e Israel, deixe o seu like, se inscrevam no canal, comente o que vocês estão achando sobre tudo isso, ao que está acontecendo no Oriente Médio e a entrada dos Estados Unidos na guerra, onde nós vamos ter como pauta hoje a respeito do ataque dos Estados Unidos ao Irã e as reações que teve da outra parte. Portanto, pessoal, a questão é a seguinte. Quando nós tratamos dos Estados Unidos, nós não estamos apenas tratando só da nação norte-americana em si, quando nós falamos da tomada de decisão dos Estados Unidos nessa guerra. Estamos envolvendo o Israel, os demais países do Ocidente e a OTAN. Nós não podemos descartar isso. Primeiro que podemos até fazer um paralelo com relação à guerra da Ucrânia, onde a OTAN cuida de um território que pertence a ela, ou que a Ucrânia queira fazer parte da corporação da OTAN, ou NATO, né? E agora esse conflito, que envolve um membro da OTAN na guerra
uma reação, que é os Estados Unidos. Como se mobilizar diante de um cenário desse? O que fazer diante de um cenário desse? O gasto que vai ter economicamente, quem é que vai pagar por isso? E quem está pagando por isso e sofrendo diante das consequências desses ataques? Porque não é apenas os Estados Unidos estar defendendo o seu aliado Israel. É um membro da OTAN que está ali. E a reação dos demais países membros da OTAN. Isso também vale nós fazermos uma reflexão secundária com relação a isso. E o Irã? E o lado adversário? Como lidar com o lado adversário? E o próprio Israel que começou com essa onda de ataques que nós vimos nos últimos 10 dias. Iniciado nos últimos 10 dias. O que fazer diante de um cenário desse? Aonde isso vai parar? Isso vale também para uma reflexão que nós possamos fazer como sociedade no mundo nesse momento. Porque qualquer um está sujeito a participar desse conflito, desse confronto, dessa guerra. Já é uma guerra. A questão, gente, é que não tem como nós termos dimensão até onde isso vai. Isso vai em altas escalas. Pode ser que vá em altas escalas e, pelo visto, será de cada vez mais um grau elevado acima um do outro diante do que aconteceu no dia de ontem. Porque uma coisa é nós vermos o aparato militar de Israel atacou o Irã, nós vemos o aparato militar de grande massa dos Estados Unidos, em termos de contingente do exército, em termos de número de caças, de navios, mas a gente também tem que ver o outro lado, que é o lado do Irã. Uma coisa é nós conhecermos que os Estados Unidos têm de potencial militar, potencial bélico, mas nós não vermos o que o lado atacado tem. Que é a questão dos mísseis. Até quando se há um confronto, quando se há uma disputa, seja no esporte, seja em qualquer âmbito que for, quando se há uma disputa, um concorrente vai subestimar o outro daquilo que ele pode ou não fazer. No que a gente no esporte chama popularmente de respeito ao adversário. Subestimar uma pessoa, subestimar algo, é a pior coisa, uma das piores coisas que o ser humano pode fazer, porque isso se caracteriza como arrogância e como prepotência diante daquilo que é de instrução própria, daquilo que recebeu como instrução própria, isso vale para o caráter. Isso vale para o caráter. E os Estados Unidos, com o ataque que fez contra o Irã, ele faz o ataque de maneira, digamos, inesperada para grande parte do globo, sem pensar nas consequências que isso pode levar. Sem refletir de que pode haver uma reação do outro lado, que é o lado do atacado, que é o lado do Irã. Tanto é que houve resposta do outro lado. Tanto que tudo o que indica é que vai haver uma reação do Irã. Essa guerra já não é mais entre Israel e Irã. Essa guerra já pode ser um conflito que já faz parte de boa parte do mundo. Ainda mais quando os Estados Unidos está envolvido. Isso inclui os outros países membros da OTAN.
da qual os Estados Unidos faz parte e é um membro da OTAN. Ele pode ter a sua superioridade econômica, a sua soberania política, mas ele é um membro da OTAN, junto com os demais países da União Europeia e o Canadá. Portanto, gente, dado como pauta isso hoje, eu trouxe para vocês aqui algumas reportagens com relação a esse envolvimento dos Estados Unidos com o Irã, que não é de hoje que se há uma rivalidade política entre os dois países. Se há desde 1979. Portanto, vale nós lembrarmos algumas coisas. 1979, em primeiro lugar, nós estávamos no período da Guerra Fria, no auge da Guerra Fria. Eu sempre costumo dizer, como professor de história, que o auge da Guerra Fria ele se deu no período da corrida espacial, com a vitória americana com a missão Apollo 11, e dali para frente a gente vê uma União Soviética em frangalhos. Anos depois o Stalin morre, foi em 74, né? 1974. E quando nós chegamos aí 10 anos depois da corrida espacial aí da missão Apollo 11, nós temos aí o ano em que o Irã ele derruba a sua dinastia imperial e proclama a República Islâmica do Irã, que é aonde vai ter uma radicalização política e ideológica por parte dos novos mandatários, por parte do novo presidente, da qual vai romper de vez relações diplomáticas com Israel e, inclusive, vai se opor também às políticas norte-americanas por parte do neoliberalismo e ter a União Soviética ainda como aliada. Mesmo que a União Soviética, nessa época, ela esteja passando pelo processo de desestalinização da nação. E são aí 5 anos depois da morte de Joseph Stalin. A União Soviética muda a sua cultura política e é onde vai perder também a sua solidez política no cenário internacional. Tá? E aí isso vai levar depois, 11 anos depois, à queda da grande nação socioeconômica socialista. Tá bom? Portanto, gente, para ter uma noção aí dentro dessa reportagem, que não é de hoje que ocorre essa inimizade entre os dois países, tá? E eu trouxe como manchete aí do G1 que nós tivemos nessa época que já houve um ataque por parte dos Estados Unidos contra o Irã em 79. Ataque dos Estados Unidos ao Irã é inédito desde 1979, tá? O presidente americano Donald Trump disse que aeronaves norte-americanas já estão fora do espaço aéreo iraniano. Irã confirma ataque à sua principal unidade nuclear. Certo? Portanto, tá aí, gente. Nós tivemos já o primeiro ataque que os Estados Unidos faz desde 79, tá? Só para fazer uma correção, os Estados Unidos não atacou, né, anteriormente, que começa a ter uma ruptura política desde que o Irã ele vira uma república, tá? Houve uma ruptura política entre os dois países, e aí nós temos como primeiro ataque, desde que o Irã vira uma república, nós tivemos como primeiro ataque militar esse ataque que nós vimos no dia de ontem. E aí nós tivemos aí alguns comentários aí que alguns jornalistas fizeram. Eu não vou dar relevância para isso, porque o que nos interessa é a matéria. Vou fazer também análise disso, tá? Então nós temos aí na matéria o quê? Que os Estados Unidos entraram na guerra entre Israel e Irã
ao bombardear, neste sábado, ontem, 3 instalações nucleares iranianas. O Irã confirmou os ataques. O ataque foi confirmado pelo presidente Donald Trump. A operação acontece após uma semana de combates aéreos entre Israel e Irã. Nos últimos dias, Israel já tinha anunciado uma operação para destruir alvos nucleares iranianos. O Irã retaliou com mísseis contra cidades como Tel Aviv, que é a capital de Israel, e também Jerusalém. Tá? Jerusalém também, Haifa e Jerusalém são mais 2 cidades aí que são importantes para Israel, da qual foram alvos do ataque do Irã. Tá? Portanto, gente, obviamente que vai ser atacado os grandes centros. Depois Israel revidou. Primeiro atacou centros bélicos do Irã, onde militares importantes da grande cúpula do exército iraniano morreram, e o Irã fez essa resposta no segundo dia de guerra após sofrer o primeiro ataque. Lembrando que já havia uma ameaça por parte do Irã, da qual poderia invadir e bombardear Israel, devido à faixa de Gaza, devido ao interesse do Irã à região também. E Israel, na tentativa de proteger o território antes de sofrer o ataque, antecipou o que poderia ocorrer dele como uma ameaça do Irã para ele e bombardear Teherã. E isso aconteceu no dia 13 de junho. Seguindo aqui, gente, peguei a matéria da CNN após os Estados Unidos atacar o Irã, a reação que as autoridades internacionais, algumas delas, tiveram sobre esse ataque. Então, aí a manchete: autoridades mundiais reagem ao ataque dos Estados Unidos contra o Irã, da qual o Trump anunciou na noite do sábado as ofensivas contra as instalações nucleares do país no Oriente Médio. Então, olha só, gente. Líderes mundiais fizeram declarações neste domingo, dia de hoje, sobre os ataques dos Estados Unidos em 3 instalações nucleares no Irã durante a madrugada. Reações do mundo variaram de Israel, elogiando a decisão do presidente americano Donald Trump, a Organização das Nações Unidas, pedindo a redução da tensão, enquanto o Irã e algumas outras nações condenam os ataques. Obviamente, claro, os aliados do Irã. Que nós vamos ter, por exemplo, a China. Então, olha só. A manifestação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Parabéns, presidente Donald Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história. 3 pontos. A história registrará que o presidente Donald Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. Palavras do primeiro-ministro de Israel. E aí nós tivemos a resposta do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqui. Os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta da ONU do Direito Internacional e do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao atacar as instalações nucleares pacíficas do Irã. Os eventos desta manhã são ultrajantes e terão consequências eternas. Todos os membros da ONU devem estar alarmados com este comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. Segundo a Carta da ONU e suas disposições que permitem uma resposta legítima, em legítima defesa,
o Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo, escreveu o primeiro-ministro aí nas redes sociais do X, popularmente Twitter. Tá? Uma resposta ao que os Estados Unidos fez e até mesmo também uma resposta para Israel. Aí no Reino Unido, o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o programa nuclear do Irã representa uma grave ameaça à segurança internacional. O Irã jamais poderá desenvolver uma arma nuclear e os Estados Unidos tomaram medidas para mitigar essa ameaça. A situação no Oriente Médio permanece volátil e a estabilidade na região é uma prioridade. Apelamos ao Irã para que retorne à mesa de negociações e alcance uma solução diplomática para pôr fim a esta crise. Será? Será, gente? Por que os países do Ocidente eles podem fabricar mísseis, até mesmo Israel, e o Irã não pode? Porque ele teria um direito à defesa? O Irã tem o direito de se defender. Ele foi atacado. O Irã tem o direito de produzir o poderio militar que ele tiver capacidade para produzir. Porque se ele sofre ameaça de outros países que têm um poderio militar e um poderio bélico muito forte, de alto potencial, por que ele não ter o direito de fazer o mesmo? A questão não é defender o Irã, mas a questão é de entender o porquê da hipocrisia na questão militar e política diante do cenário internacional que nós temos com relação a quem defende quem e a quem ataca quem e por quê disso. Isso Israel a gente pode ver muito bem com o passar da história e do tempo. A ONU também teve uma resposta aí de um representante, que é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, onde ele diz: estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã hoje. Esta é uma escalada perigosa em uma região já em crise, que não é novidade para ninguém isso. É uma ameaça direta à paz e à segurança internacional. Há um risco crescente de que este conflito possa rapidamente sair do controle. Já saiu do controle faz tempo. Com consequências catastróficas para os civis e a região e o mundo. Apelo aos Estados-membros para que reduzam a tensão e cumpram suas obrigações sob a Carta da ONU e outras normas do direito internacional. Neste momento perigoso, é fundamental evitar uma espiral de caos. Não há solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia. A única esperança é a paz. Agora, por que pregar isso? Por que pregar isso? Porque subestimaram, além de ter o direito de fabricar, subestimaram que o Irã não tivesse o poder militar. Uma vez que o poder nuclear, melhor dizendo, uma vez que o Irã tem o seu poderio nuclear, é onde o lado do Ocidente agora quer tentar a diplomacia. É a questão de pregar a paz quando só um lado tem o poder nuclear de fabricação, que faz parte do aparato militar, e o outro lado não tem. E quando o outro lado ele é subestimado, como o lado do Irã, ele tem a capacidade de produzir e, pelo visto, produz o poder de armas nucleares, aí vem o discurso de pregar a paz no mundo. Porque além de tentarem proibir o Irã de conduzir um programa nuclear,
houve a subestimação que o Irã não tivesse capacidade ou não tivesse o poder nuclear que tem. Da mesma forma que Israel tem e outros países do mundo têm também. Coreia do Norte é um exemplo. Os mísseis. Portanto, é aquela coisa, gente. Não quer dizer que esse discurso do Antônio Guterres ele está apenas de um lado, que é o lado, ou melhor, de nenhum dos lados, que seria a imparcialidade. Ele está do lado do Ocidente, que é, no caso, os Estados Unidos. Foi uma resposta do Antônio Guterres vendo que o Ocidente errou em subestimar que outros países do Oriente, que no caso o Irã, ele não tivesse nenhum poder nuclear. E tem. Viram que tem. Viram que o Irã produz armas nucleares e por que não produzir mísseis? Mais adiante, ou já esteja conduzindo um programa do tipo, e não à toa, Israel atacou o Irã onde atacou, e os Estados Unidos agora atacou o Irã onde atacou. Onde atacou 3 usinas nucleares. Esse ataque dos Estados Unidos contra o Irã mostra isso. Mostra que há muito tempo, o Irã produz armas nucleares de grande porte. Porque é algo que se faz de pesquisa há anos, com vários especialistas, além das pesquisas que são feitas cientificamente no estilo de produção, tecnologia, que faz parte do mundo que nós vivemos, que é o mundo da globalização. Isso eu falo bastante, inclusive nas minhas aulas de história, e até geografia também, que eu dou aula de geografia, sobre tudo isso, em termos de produção e tecnologia, que isso faz parte do mundo que nós vivemos nos dias de hoje, no século XXI. Faz parte da nossa realidade. Tá? E aí, seguindo aí, gente, nós tivemos também, por parte do Conselho da União Europeia, as palavras do presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, onde disse: o Irã jamais deve adquirir a bomba. Com tensões no Oriente Médio atingindo um novo pico, a estabilidade deve ser a prioridade e o respeito ao direito internacional é fundamental. Agora é momento para o Irã buscar uma solução diplomática confiável. A mesa de negociações é o único lugar para pôr fim a esta crise. Tudo depois que viram que o Irã ele desenvolve há um bom tempo o seu programa nuclear. E aí trouxe mais uma manchete que agora é o outro lado. O lado da reação. O lado do atacar. Irã promete resposta após o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares e entenda as possíveis retaliações que pode ocorrer. Então, vamos a elas aí. O Irã passou décadas construindo capacidades militares multifacetadas em seu país e na região, com o objetivo, pelo menos em parte, de dissuadir os Estados Unidos de atacá-lo. Ao entrar na guerra de Israel, os Estados Unidos podem ter eliminado a última justificativa para mantê-las em reserva. Então, olha só. Vocês podem ver que nesse trecho aí, gente, algo que é muito importante dizer é que, primeiro que a gente volta na questão do programa nuclear do Irã, do desenvolvimento, certo? Onde de muito tempo o Irã já estava se preparando para isso, tá? E aí por rastreamento, por espionagem, isso faz parte do âmbito militar, tenha descoberto que o Irã já desenvolvia o seu programa nuclear, muito também por conta dos interesses históricos
que o Irã tem também na região onde ocupa Israel, onde está Israel, a região da faixa de Gaza, e tentar tomar a região. Isso uma das justificativas, tá? Para o desenvolvimento do seu programa nuclear. Mas nunca deixar de lembrar do lado de Israel, que é o lado que atacou a Palestina, tá? Isso poderia significar uma onda de ataques às forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma tentativa de fechar um gargalo importante no fornecimento global de petróleo ou uma corrida para desenvolver uma arma nuclear com o que resta do programa disputado do Irã após ataques americanos em 3 locais importantes. Pois é, os Estados Unidos ele também confirma que atacou 3 usinas importantes, 3 usinas nucleares importantes do Irã, da qual o Irã pode, daqui para frente, segundo também a matéria, perder o potencial que tinha em termos de desenvolvimento dessas armas nucleares e agora ter uma interrupção do projeto. Mas isso não quer dizer nada. Isso foi só pode ser uma pequena fração que os Estados Unidos atacou diante do que o Irã ainda tem a mostrar. Uma decisão de retaliar com os Estados Unidos e seus aliados regionais daria ao Irã um banco de alvos muito maior e muito mais próximo do que Israel, permitindo-lhe usar os seus mísseis e drones com maior eficácia. Os Estados Unidos e Israel têm capacidades muito superiores, mas estas nem sempre se mostraram decisivas no histórico recente de intervenções militares americanas na região. Pois é. Aí, o que nós temos aí como interpretação desse parágrafo? O lado da possível reação do Irã contra os Estados Unidos. Além da subestimação, o Irã mostrar agora de vez o seu potencial nuclear. Uma vez que ele foi atingido e foi atacado no seu território e as ameaças que sofreu, continua sofrendo, e agora uma reação por parte do país islâmico. Desde que Israel começou com a guerra, através de um bombardeio surpresa às instalações militares e nucleares do dia 13 de junho, autoridades iranianas do líder supremo para baixo têm alertado os Estados Unidos para ficarem de fora, dizendo que isso teria consequências terríveis para toda a região. Os Estados Unidos atacou e agora pode ter muito em breve aí um ataque iraniano contra o território americano. Que aí, com isso, que fecha essa matéria. Em breve ficará claro que essas eram ameaças vazias ou uma previsão sombria. Isso antes, né? Antes da reação que os Estados Unidos teve, da ação dos Estados Unidos, mas agora pode ser que isso aconteça realmente, de fato, uma ação militar do Irã contra os Estados Unidos. E aí, gente, observem aqui embaixo que o que o Irã pode ter agora como objetivo territorial, que é o Estreito de Hormuz. E aqui tem um mapa de onde fica localizada essa região, que é o interesse do quê? É uma área estratégica pelo tráfego de navios petroleiros. Justamente, pessoal, porque é uma região super rica em petróleo, onde está localizado países como o próprio Irã e os Emirados Árabes, outro lado, e também um pedaço de Omã, que faz parte também dessa região, e que é rota desses navios petroleiros a questão do transporte. Tá? Então, é uma região estratégica para o tráfego.
E aí, o que pode acontecer a partir dali, né? Nós temos aqui como explicação que os Estados Unidos têm dezenas de milhares de tropas estacionadas na região, aonde inclui as bases permanentes como o Kuwait, o Bahrein, Catar e Emirados Árabes, que são os mais estáveis, inclusive, dos países do Oriente Médio, além dos países do Golfo Árabe, do outro lado do Golfo Pérsico, em relação ao Irã, e muito mais próximos do que Israel. E aí vem a explicação disso. Essas bases ostentam os mesmos tipos de defesas aéreas sofisticadas que Israel, mas teriam muito menos tempo de alerta diante de ondas de mísseis ou enxames de drones armados. Tá? Essa região que a gente viu agora aí no mapa. E mesmo Israel, que está a várias centenas de quilômetros de distância, não conseguiu conter todo o fogo inimigo. Tá? O Irã, ele também poderia optar por atacar importantes instalações de petróleo e gás nesses países, com o objetivo de exigir um preço alto pelo envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Entende o porquê disso, gente? Primeiro, nós temos a explicação, que é a questão do fator geopolítico, né, dos interesses comerciais dos Estados Unidos com os demais países da região, que são, inclusive, esses estáveis, aí, como Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes. E aí, pelo Irã ocupar geograficamente essa região estratégica, que é o Estreito de Hormuz, ele trazer como alvo contra os Emirados Árabes e o Omã, que estão localizados nessa região. Tá? E o Omã também vale lembrar que é um país que também hoje é um país mais estável, que esteve em guerra nos anos 80, mas agora já está um país bem mais estável e tentando se recuperar da corrupção, onde entra para o bloco de países íntegros no mundo. Tá? Então, olha só. Um ataque de drones a duas grandes instalações prolíferas na Arábia Saudita em 2019, reivindicado pelos Houthis, mas amplamente atribuído ao Irã, reduziu brevemente a produção de petróleo do reino pela metade. Isso faz todo sentido, gente. Isso faz todo sentido porque mexe com a economia qualquer ataque que o país sofra economicamente. O abalo econômico que tem isso, em termos de produção. Tá? Isso até a guerra tomando proporções maiores, o Irã pode fazer isso. Tá? E aí nós temos, em seguida, ativando aliados regionais. Além do Irã ter como próximo passo atacar o Estreito de Hormuz, ele pode chamar para ele os seus aliados. O chamado eixo de resistência do Irã, que é uma rede de grupos militantes no Oriente Médio, é uma sombra do que era antes da guerra iniciada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, a partir da faixa de Gaza. Olha só. Onde tem interesse, onde vários têm interesse na região. Mas ainda algumas capacidades, ainda tem algumas capacidades formidáveis. A guerra de 20 meses de Israel em Gaza diminuiu severamente os grupos palestinos, Hamas e Jihad Islâmica. Israel atacou também o Hezbollah do Líbano, que hoje é um partido político no Líbano, no outono passado, matando a maior parte de sua principal liderança e devastando grande parte do sul no Líbano, tornando seu envolvimento improvável. Mas o Irã ainda pode recorrer aos Houthis, que ameaçaram retomar seus ataques no Mar Vermelho, os Estados Unidos entrassem na guerra e as milícias aliadas no Iraque. Ambos possuem capacidades de drones e mísseis que lhes permitiriam atingir os Estados Unidos e os seus aliados. O Irã também poderia tentar responder por meio de ataques militantes, mas
distantes, como foi amplamente acusado de fazer da década de 1990 com um ataque ao Centro Comunitário Judaico na Argentina, que foi em 92, que foi atribuído a Teherã e ao Hezbollah, certo? E aí, uma corrida em direção às armas nucleares. Agora vai ser essa competição, quer dizer, mais uma vez nós voltamos naquele ponto. A Guerra Fria não acabou. A Guerra Fria ela continua, só que mudou as políticas, mudou os protagonistas. A Rússia faz parte, mas a Rússia não pode fazer parte disso nesse momento, porque ela já está no conflito diante da Ucrânia, porque ela já está perdendo economicamente, já está perdendo militarmente. Então não é interessante para a Rússia fazer parte desse conflito contra Israel. Portanto, gente, até antes de ler, é isso. Só mudou os nomes da concorrência. A Guerra Fria continua. As pautas são outras. Porque a grande competição política, militar e econômica continua. A bipolaridade faz parte disso. Se nós temos um grande centro capitalista ainda em vigor, como é os Estados Unidos, nós temos ainda impérios islâmicos também ativos no mundo, como é o caso do Irã, como é o caso do próprio aliado dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, entre outros países que nós temos como protagonistas dessa competição, de quem pode mais economicamente, quem pode mais politicamente. Só que está uma guerra fria partilhada, mas nunca as diferentes ideias e pensamento com relação a quem é melhor, ao que é melhor para o mundo. Porque se não há hoje a Rússia participando da guerra entre Israel e Irã, há a China, onde está do lado do Irã. Certo? Portanto, a concorrência continua assim, a Guerra Fria está aí, diante dos nossos olhos. Mas com outros interesses. Com pautas diferentes, mas nunca perdendo a competitividade política e econômica. Então, daí o que nós temos? Que isso pode levar dias ou semanas até que o impacto total dos ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã seja conhecido. Mas especialistas há muito alertam que mesmo ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel apenas atrasariam a capacidade do Irã de desenvolver uma arma, que não a eliminariam. Porque o Irã dispersou seu programa militar por todo o país, em vários locais, incluindo instalações subterrâneas reforçadas. O Irã provavelmente terá dificuldades para reparar ou reconstituir, melhor dizendo, seu programa nuclear enquanto aviões de guerra israelenses e americanos sobrevoassem o país. Mas ainda poderiam decidir encerrar totalmente sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, e abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Não sei. Vai ter reação do Irã. Eu acredito que terá reação do Irã. Ao que tudo indica, terá uma reação do Irã. Isso são leituras e deduções. E a gente olhando o lado do Ocidente depois da ação dos Estados Unidos no dia de ontem. A Coreia do Norte anunciou sua retirada do tratado em 2003 e testou uma arma nuclear 3 anos depois, mas teve a liberdade de desenvolver seu programa
sem ataques aéreos punitivos, porque ela desenvolveu e quando mostrou seu poderio bélico, aí começaram a entrar no acordo de paz Trump e Kim Jong-un em Singapura. E dali parou. Não houve mais conflito direto político contra a Coreia. O Irã, que seu programa insiste que seu programa é pacífico, embora seja o único estado sem armas nucleares a enriquecer urânio em até 60%. Um pequeno passo técnico para atingir níveis de 90% para armas nucleares. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos e a AIEA, dizendo, avaliam que o Irã não possui um programa nuclear militar organizado desde 2003. Pesquisas, respostas daquilo que interessa passar para o mundo. Pode ser verdade e pode não ser. E por último, acredita-se que Israel seja o único estado com armas nucleares no Oriente Médio, mas ele não reconhece ter tais armas. Aí nós entramos na questão do seguinte, gente. Que é a questão do quê? Um poder e o outro não poder. Por que um pode e por que o outro não pode? O que isso poderia trazer de risco para o lado mais forte da balança? Não é porque é mais forte que não é imbatível. Alguma coisa aconteceu para o lado mais forte ser mais forte. Alguma receita teve. Ninguém é forte à toa. Para ser fraco, basta, né, não ter conseguido ainda objetivos que poderia atingir e que é possível. Possíveis ameaças podem ocorrer para os grandes. E que no caso aí é o Ocidente, é os Estados Unidos, é a ONU, é a OTAN. É importante nós falarmos da OTAN. Embora não tenha falado da OTAN, mas vocês podem perceber que boa parte das manifestações que teve, das reações de dirigentes políticos do mundo, são de países membros da OTAN. Por quê? Porque um dos membros, que é os Estados Unidos, atacou o Irã. Isso mexe com a OTAN, que acaba envolvendo-se na guerra de Israel contra o Irã e aonde já está envolvida na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Portanto, pessoal, a questão é a seguinte. É voltado na pauta daquilo que nós falamos no início. E também durante o vídeo. Uma coisa é um lado ter as armas nucleares, como Israel tem, uma vez que duvida que não tem, que pode ser que não tenha, é porque tem. Porque, inclusive, foi confirmado isso. Israel apenas não quer afirmar, mas tem armas nucleares. E outra coisa é não permitir e também subestimar que o Irã não tivesse seu potencial nuclear. E tem, desenvolve. Tem capacidade tecnológica para isso. O Irã tem. E isso, quando foi mostrado para o mundo, devido a essa guerra, a esse ataque de Israel contra o Irã, Israel protegido dos Estados Unidos, agora é partido que tenha que ter um consenso, uma conversa, uma reconciliação dos países da região e também o Ocidente com o Irã. Porque agora, além de os países do Ocidente, do grande bloco da ONU, dos principais, depois que os Estados Unidos teve a ação que teve
contra o Irã, na tentativa de tentar proteger o seu aliado Israel, não apenas envolve Estados Unidos no conflito, mas os membros da União Europeia, que fazem parte da OTAN, e envolve os aliados do Irã. E aí a guerra está começando, nós vamos ter ainda mais reações, mais participações, e a gente vê aonde isso vai levar, qual proporção que vai tomar diante do conflito iniciado há 10 dias atrás. Então, é importante fazermos essa reflexão, porque é um assunto muito complexo, envolve diversas partes do mundo, regiões importantes do Oriente Médio, que é o Irã, na área que ocupa, a região que ocupa, o território que tem, junto com o Iraque e a Arábia Saudita, que são grandes países do Oriente Médio no seu contexto geográfico, embora estrategicamente Israel está localizado na faixa de Gaza. Tá? Portanto, pessoal, façam essa reflexão, analisem com calma todos esses fatores, o que vocês acham que podem ocorrer, quem mais pode participar da guerra, que proporção que isso pode tomar, e comentem aqui embaixo nos comentários, deem opinião, façam críticas também com relação também ao meu comentário, se possível, a quem discordar, é importante deixar sua opinião, a concordar também, bacana, e a gente procurar ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, os próximos episódios desta guerra que provavelmente vai tomar proporções maiores. E se você não quer isso, gente, se você não quer que essa guerra ocorra ou leve a mais extremidades, da forma como está sendo tomada, está se elevando cada vez mais, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para divulgar o canal, para nós continuarmos falando sobre esse assunto, que é importante, que é o assunto, o tema mais relevante desses últimos dias. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e